Olá, pessoal. Voltamos para a parte 2, né, da nossa aula de hoje sobre aulas práticas. E nós terminamos o nosso último vídeo com a pergunta: como nós incorporamos, né? E não se preocupe que aqui não é incorporação espírita ou de outro tipo, é incorporação de técnicas, incorporação de atitudes, incorporação conceituais, né? Então, eu vou chamar a atenção aqui para um filósofo da ciência chamado Michel Poulan, que foi até recomendado para o prêmio Nobel junto com Einstein, só que o Einstein ganhou e ele não, né? Ele era um químico, mas um filósofo também da ciência. E ele falava uma máxima: sabemos mais do que podemos dizer. O que ele quer dizer? Que todo conhecimento, especialmente conhecimento científico, ele é pessoal. Por quê? Porque ele passa pela nossa subjetividade, pela nossa expressão, pela nossa forma pessoal de apreender aquilo, né? Ele é interessado. Sempre temos um desejo, um interesse, uma posição valorativa sobre por que aprender. Seja uma valoração para passar na prova, seja uma valoração de você entender determinada importância, atribuir valor àquilo. Ele é o objetivo porque ele se refere a algo fora de você. Por ser algo fora de você, você conforma a realidade fora de você. Logo, ele é realista também, né? Falamos isso porque existem muitas orientações que nós chamamos de irracionais e irrealistas, que acreditam que o conhecimento ele é totalmente subjetivo e ele é impossível de ser comparado, né? Nós entendemos, no caso, a partir de Polanyi, que o conhecimento ele é pessoal, por meio da sua expressão, da base psicobiológica, ele é expressado por formas valorativas a uma objetividade externa a ele, né? Então, todo saber ele é praticado. Ele é de algo tácito, proximal que você faz, para uma direção explícita distal que você almeja, que você planeja, que você coloca como alvo. Então, ele é o que nós chamamos de uma posição do conhecedor, para, de para, né? Não analisamos, no caso, o próprio saber enquanto nós produzimos. Enquanto você, por exemplo, está escrevendo, fazendo uma solução de um problema, você não pensa no que está pensando, simplesmente analisando ponto por ponto, querendo justificar situação por situação. Você simplesmente elabora. Aqui, por exemplo, o conhecimento de pregar um prego. De uma mão com martelo para um prego. Esse de mão com martelo, ele é uma ação tácita. Você não pensa enquanto você está segurando o martelo. Ele é proximal porque você está segurando o martelo. Então, você age por meio do martelo. Você age. E ele coloca, por exemplo, que o cirurgião, ele habita no bisturi. Quer dizer que ele mexe no bisturi sem pensar e com uma precisão tremenda, né? Para, por exemplo, aqui o prego. Aqui no caso, a foto tem alguém segurando, mas não é necessário que alguém necessariamente segure. Você pode ter outro dispositivo que está ali e você pegar do mesmo jeito, né? Então, ali nós chamamos de distal, né? Distal porque está mais distante de você. O que você realmente manuseia é o martelo, né? Então, você raciocina pouco sobre o que você realmente faz, né? A prática, ela incorpora o uso do martelo com facilidade. Professor, o que isso tem a ver com a prática? Se lembre, nós somente conseguimos aprender por incorporação cultural e toda incorporação cultural é mediada via tecnologia, seja tecnologias laborais ou abstratas, conceituais. Essas tecnologias conceituais, elas somente conseguem interagir por meio de técnicas, e as técnicas respondem às tarefas. Você lembra lá, né? Tarefa, técnica, discurso tecnológico, que seriam os nossos conceitos, e teoria. Tem que alinhar, né? Então, é um nível de tecnologia interagindo com outro nível de tecnologia.
Aqui eu coloco, por exemplo, o nosso andar de bicicleta. Nós temos aqui duas combinações. O conhecimento, ele é produzido, e aí nós temos aqui um nível tácito, o que eu faço, né? Mas não fico pensando o que eu estou fazendo, e o nível explícito, que realmente eu estou alvejando, que eu estou apontando, né? E eu vou ter aqui o proximal, que é aquilo que eu executo por meio do tácito, e eu tenho o distal, que é aquilo que eu viso, que está mostrado de maneira explícita, né? Então, eu falo aqui que o tácito, ele é um saber em ato. Por exemplo, você está fazendo uma conta, você não pensa que está fazendo uma conta, você vai fazendo as operações lógico-matemáticas. Você opera, em outras palavras, né? E aí você move de, né? No caso, articular, né? Você começa a articular com as suas capacidades. E aí você vai ter aquilo explícito, que seria o saber elaborado, aquilo que é produzido por meio do saber em ato, né? E o foco aqui no distal, que seria o seu alvo, né? Um foco inarticulado. Pessoal, mas aqui um mover proximal e articulado. E aqui é inarticulado, o articulado aqui é que as suas várias capacidades, elas se articulam sem você estar consciente disso. Quando você está ali segurando o martelo, você não para pensar que todos os seus músculos, ossos e circulação sanguínea, determinada velocidade de batida, de ida para frente e para trás, elas estão todas articuladas, né? E aí, o distal, que seria o prego ali, ele está inarticulado em que sentido? E ele é o foco do meu trabalho com o martelo. Ele vai ser apropriado, incorporado mais à frente, né? Aqui nós vamos usar o exemplo de andar de bicicleta, que é um saber prático. Não analisamos o próprio saber enquanto nós o produzimos. Andar de bicicleta, escrever um texto, usar um bisturi, manusear um microscópio, né? Você não fica pensando que você está usando o microscópio, você o usa, né? Então, vamos detalhar aqui uma competência de pilotar uma bicicleta. O tácito seria a sua interação psicomotora, né? Você monta a bicicleta, você começa a pedalar e você começa a se equilibrar e andar com ela, né? O explícito seria, no caso, montar, pedalar e tomar uma direção. O tácito é todo o seu sistema de interação psicomotor. Suas pernas a pedalar, seus braços a dirigir o guidão, sua posição no tronco, direção da sua cabeça com o rosto para onde você vai conduzir, né? Então, o que seria aqui o tácito? Seria o ato em si de andar. Você não saberia explicar toda essa complexidade de andar de bicicleta, né? Qual é o proximal aqui? Seria, no caso, seus pés com o pedal, suas mãos no guidão, a própria bicicleta, no caso, né? O que seria o distal? Seria o próprio ato de pilotar para algum lugar, né? E que seria o saber elaborado? Seria o próprio pilotar bicicleta. Então, para detalhar, nós temos aqui a competência em pilotar bicicleta. A tarefa seria andar de bicicleta. A nossa técnica são várias. Nós temos aqui montar, equilibrar, pedalar, direcionar, planejar o percurso, sem contar de ser, entender as regras de trânsito, né, também. Aí o discurso seria coordenação motora, direção e regras de trânsito. Então, na nossa teoria de pilotagem, seria tácita a interação psicomotora e o explícito, montar, pedalar, tomar direção. Então, se você for ensinar a andar de bicicleta, você vai falar sobre montar, pedalar e dirigir. O que você vai fazer de maneira tácita? Como monta, né? Como pedala e como dirige. E aí, qual seria o discurso que você ia falar? Você ia falar sobre a coordenação motora, sobre a direção, sobre as regras de trânsito. E aí as técnicas seriam essas. Vocês estão vendo como é recursivo, né? Isso tudo isso parece prático, sim, porque você está vendo uma prática de pedalar. Todo conhecimento ele é praticado, ou a nível
de tecnologia abstrata, né, ou por meio do nível de tecnologia laboral. No caso aqui, está tendo uma interação de ambas. Então, aqui eu estou colocando o que está muito claro como tácito, né? Montar, equilibrar, pedalar, direcionar, né? O que está bem claro aqui como explícito, né? Coordenação motora, direção, regras de trânsito. Está bem claro sobre isso, né? E, professor, o que tem a ver o tácito proximal? Explícito distal. Tácito, não se esqueça, eu saber em ato, é o que você está fazendo para algo. O explícito é o teu alvo, vai ser o saber elaborado. Então, aqui seria andar de bicicleta. Né? O explícito é você saber pilotar uma bicicleta. O ato seria você andar propriamente dito de bicicleta. O proximal seria aqui, no caso, você ter contato com essa bicicleta. Não dá para aprender a andar de bicicleta sem a bicicleta. O distal seria a condução, o foco para onde você está andando. Mesmo que seja para aprender, você está andando em algum lugar. Então, você sempre tem um proximal, que é aquilo que você manuseia, o distal, que é o seu alvo, o tácito, que é a ação em ato, e o explícito, que é aquilo que realmente você visa fazer. Tudo isso, ele contribui para você entender melhor a questão de você estar fazendo uma ação prática, né? E aqui eu chamo a relação instrutor-aluno, no texto vai explicar bem melhor, né? Seria uma gerência complexa de uma sequência didática, é uma interação entre tácito e explícito. Aqui vamos dizer assim, instrutor, ações tácitas, instrutor, ações explícitas, né? Seria aqui o explícito do instrutor. O aprendiz, o que ele faz de maneira tácita, e o aluno, o que ele faz de maneira explícita. O que diz é evidente pelo que não diz o próprio corpo. Entendi, professor. É assim. Você tem toda uma linguagem corporal. Tem alguns livros de behaviorismo que diz que na nossa linguagem ela é quase que mais de 70% corporal. Né? Não é somente as palavras que eu falo com a minha boca. A forma como eu me movimento, que eu articulo as mãos, os olhos, a fisionomia, tudo isso está comunicando, né? E isso é tácito. Não, eu estou vendo, é explícito. De uma certa maneira, se você focar nisso, pode ser, mas você está interpretando aquilo ali a nível incorporado. Às vezes você não está consciente, mas está percebendo a situação daquela outra pessoa, né? Então, a relação intercorporal, ela age como comunicação. A prática não está em informar, mas em fazer com, né? No caso aqui, você está fazendo com alguma coisa, né? Com algum artefato tecnológico. E aí o que ocorre? Aqui tem vários níveis de relação. Você tem aqui a relação explícito instrutor e o que o aluno vai ter que fazer de maneira explícita. Mas tem a relação do explícito professor, o que o aluno vai fazer de maneira tácita. Por exemplo, ele vai se comportar segundo um contrato didático com uma determinada postura, ou uma postura interrogativa, ou uma postura receptiva, por exemplo. Isso é tácito. O professor também, ele ensina mais do que ele fala, com o seu gesto, com a sua ação, com tudo que ele faz, ele está ensinando. Pode tornar-se mais evidente o tácito pelo refletir, né? Antes, durante e depois, junto com o aluno, tá? Lá vai ter uma tabelinha no nosso texto mostrando todas essas relações, né? Instrutor tácito e explícito, né? Aprendiz tácito e explícito. Aprendiz com tácito com ação tácita do instrutor. Cada uma dessas relações vai estar mostrando ações práticas que envolvem processo de aprendizagem. Então vamos aqui para alguns conceitos da atividade prática, né? Primeiro, são atividades que possuem uma ênfase no treinamento de técnicas e que enfrentam tarefas, né? Em especial psicomotoras.
laborais, né? As atividades práticas, comumente chamadas de aulas práticas, vêm de uma tradição de disciplinas universitárias que de realizar atividades experimentais e de campo. No entanto, não existe um estudo profundo dentro da área da biologia sobre a natureza epistêmica, sobre a identificação das atividades práticas. O que eu estou fazendo são alguns avanços da natureza da atividade prática. A definição aqui, nós colocamos que aulas práticas são intervenções pedagógicas objetivando o oferecimento de atividades que motivassem e auxiliarem os alunos a uma compreensão de conceitos. Por quê? Não se esqueça que o conhecimento ele é transposto, né? Lá do saber sábio para o saber a ensinar, o saber ensinado e o aluno saber aprendido. Cada uma delas tem a sua praxeologia. E pode ter conteúdos que sejam totalmente suprimidos às práticas laborais e se convertam todas em objetos tecnológicos abstratos. Aí, como professores, vocês têm que pesar o que é que realmente tem que ser totalmente suprimido das práticas laborais e o que pode ser, sim, incorporado e que contribua para uma compreensão melhor da biologia contemporânea. Podemos conceituar a atividade prática como a oportunidade do professor trabalhar as habilidades processuais, psicomotoras em relação aos conteúdos cognitivos. A atividade prática não se caracteriza pelo simples desenvolvimento do conteúdo de conceitos. Ela está, sim, presente, mas, vamos dizer, esse uso dos conteúdos conceituais eles vão ser usados mediante ao uso de técnicas e procedimentos ou métodos. Ele é feito por meio dessas técnicas para enfrentamento de tarefas que necessitem fazer um exercício laboral. E esse exercício laboral, via de regra, no objeto biológico, ele está ali. Vamos imaginar, observar uma célula eucarionte em um microscópio. Então, você já conhece o conceito de célula eucarionte, né? O que você não sabe é qual é a percepção visual e as imagens possíveis em um microscópio. E para isso você vai ter que apreender a manipulação da microscopia e assim utilizar o corante, diversas tecnologias que você vai estar ali associando junto a um processo para poder fazer uma visualização de uma célula eucarionte. Vamos lá. A necessidade de aulas práticas para tornar o ensino de ciências mais ativo e relevante tem sido uma constante nas propostas de inovação. Embora as características e objetivos das aulas tenham sido modificados ao decorrer do tempo, passando-se de atividades puramente demonstrativas ou do repasse de informações para atividades de investigação coletiva ou individual de problemas que se constitui em pequenos projetos, uma justificação sempre presente para explicar a deficiência do ensino de ciências e a inexistência de laboratórios. Então, o que ocorre? Muitos professores eles dizem que não fazem aulas práticas porque não tem laboratório, não tem espaço para atividade de campo. O que a gente coloca aqui com o estudo da aula prática é que o laboratório seria muito bom, contribuiria para alguns tipos de práticas que ela é melhor, ela é facilitada no laboratório. Mas não é necessário, não é, vamos dizer assim, sine qua non. Você pode fazer atividades usando material de baixo custo na sala de aula. Você pode fazer um microscópio a partir de um lente de laser, né, de pointer. Você tira aquelas lentes, coloca em celular e transforma aquilo no microscópio, por exemplo. Você vai ampliar por meio da lente, você construir um suporte. Então, você tem vários tipos de possibilidades de você trabalhar a aula prática e adaptar as atividades laborais, né? Como calcular o aumento? Essa lente aumenta quanto? Como é que eu posso verificar isso? Como é que eu estou observando? Qual é o problema que eu estou trabalhando?
trabalhando, né? Então, tudo isso, ele mostra como você vai produzir as habilidades científicas, como está lá na BNCC. O que a gente diz é essa desculpa de não ter laboratório, em algumas situações é conveniente, outras não. Então, precisamos ter um pensamento de como trabalhar isso com o nosso aluno no nosso contexto, no nosso tipo de escola, nosso tipo de sala de aula, nosso tipo de aluno. E entender que ser professor não é ter sempre as condições ideais. E mesmo se tivesse laboratório, você teria que trabalhar e pensar como usar esses equipamentos, sala, limpeza, dentro do laboratório. Então, nunca é algo, vamos dizer assim, simpléssimo. Não. Você vai pensar tanto as categorias do pensamento laboral, técnico, científico, conceitual, junto com as ferramentas tecnológicas que você tem. Então, a atividade prática. Nós temos aqui as práticas, no caso, né? E ela vai ter um paradigma epistemológico dentro da história natural, da experimentação e da modelagem. Dentro da área da história natural, nós temos a aula de campo, que seria aquela que nós chamamos de excursão na aula passada, espaço não formal também, né? Na experimental, nós temos as aulas de bancada, que são ligadas a diversas formas de experimentação. E nós temos aqui a modelagem, que é diferente, que é como você modelar tanto para a construção de artefatos que sejam representacionais, ou você modelar processos, como você faz uma simulação, por exemplo, que pode ser um jogo. Então, todas elas são formatos de atividades práticas. Bem, nós temos aqui apresentando dois autores. Araújo, ele vai falar, por exemplo, das modalidades didáticas com ênfase na aula prática, ele vai falar das experiências vividas de fenômenos, que seria das pessoas falarem sobre determinadas vivências, sobre, por exemplo, como é um peixe, e aí essas experiências, esses fenômenos é a experiência vivida. Você vai ter os experimentos ilustrativos, que seria uma ideia de aula demonstrativa, né? Você demonstra, você faz ali atividades, os alunos veem. Então, seria um experimento ilustrativo. Exercícios práticos, que seria o aluno realizar alguma coisa, né? E teria os experimentos para constatar hipóteses, que já seria uma ideia mais de experimento formal, né? Você tem uma hipótese, um desenho metodológico, coleta de resultados e análise dos resultados. E você tem a atividade investigativa, e a investigativa pode ser experimental ou bibliográfica, ou estudo de campo, né? Segundo o Campos, o livro ele traz um formato que eu acho mais didático. Ele fala que existem as demonstrações práticas, que seria o professor que mostra para os alunos uma atividade demonstrativa, né? Por exemplo, como é que se faz uma combinação química, os alunos observam. Experimentos ilustrativos, que seria uma situação didática ou adidática, que no caso o aluno faz, é como se fosse uma demonstração, é fácil, é bem conhecido, só que para o aluno aprender a usar vidraria, material, né, ele é feito para que, como é bem conhecido, o aluno saberia manusear e os resultados, ele teria um bom domínio da apreensão inicial das ferramentas, né? Um experimento descritivo, que seria uma situação didática, que seria descrever determinada situação de um fenômeno, a cheia, por exemplo, que está acontecendo agora, né? E um experimento investigativo, que seria realmente se levantar uma hipótese, fazer um desenho metodológico, coleta de resultados, análise de resultados, né? E, por fim, aceitar ou refutar a hipótese. E aí nós chamamos a atenção para a possibilidade de você pensar o grau de autonomia da proposta. E essa autonomia é a autonomia do aluno pensar. Vamos lá, temos atividades que o problema ele é feito pelo professor, o desenvolvimento da sequência é feito pelo professor pelo livro didático e a solução também é dada pelo professor pelo livro didático. O nível de autonomia de pensamento do aluno é zero. Zero. Tem muito professor que acha assim,
abafei. Isso aí é zero, o aluno não fez nada, né? Então, quando o professor propõe e ainda dá, no caso, a sequência, mas quem dá a resposta é o aluno, nós chamamos de grau de autonomia 1. Quando o professor define o problema, mas o aluno é que faz a sequência, o seu desenvolvimento, né? E também consegue chegar à resposta ou à solução, nós chamamos de nível de autonomia 2. E esse daqui seria uma sequência não didática, né? No caso, o problema, o desenvolvimento e a solução, todas são alcançadas pelo aluno. O que a gente propõe? Que haja a 1 e a 2. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer um problema científico, um levantamento de hipóteses, na primeira vez nós fazemos tudo. E aí, numa segunda vez, a gente já leva o aluno a fazer a resposta. E se tivermos uma oportunidade, nós levantamos para o nível 2. Então, a orientação do nosso planejamento seria assim: planejar a unidade didática, planejamento da atividade prática e, dentro do planejamento da atividade prática, planejar o material didático. E aqui eu quero deixar uma orientação. A partir dessa aula, você não pode inserir atividade sem colocar no seu plano. Como assim? Se você diz que vai fazer um exercício, eu vou querer a folha de exercício. Se você diz que vai passar um vídeo, eu vou querer o nome do vídeo e o link para poder assisti-lo. Se você diz que vai fazer um jogo, eu vou querer o jogo. Simples assim. Então, não vai existir planos com materiais imaginários, com tecnologias imaginárias. Ele é necessário ser reforçado na materialidade dos recursos apresentados. Então, todo planejamento de aula vai ter um planejamento da atividade prática e, dentro do planejamento da atividade prática, a sua gestão dos recursos, para saber ser execuível. É muito fácil você imaginar que você tem o recurso imaginário, né? Quando você agora é necessário construir, que é importante. E aqui eu chamo a sua atenção. Como é que você faz uma educação biológica de qualidade? Construa você os seus recursos. Você construa os seus textos, construa os seus slides, construa os seus jogos. Não precisa fazer tudo do zero, você pode pegar a base daquilo que já existe, mas faça você. Quanto mais você fizer seus recursos, menos dependente de livro didático, menos dependente de várias coisas você será e a sua aula vai ser cada vez de mais qualidade. E com certeza os seus alunos vão apoiar. Então ficaria assim, né? O plano de aula, com seu objetivo, método e avaliação. Ele vai subordinar o plano de aula da atividade prática. E nessa atividade prática você vai ter que fazer o seu plano de recursos tecnológicos. E aí você lembra. Esse recurso é um recurso de incorporação, né? É um recurso hermenêutico, um recurso de alteridade. A minha atividade prática, eu estou percebendo aqui o que é tácito, o que é explícito, o que é distal, o que é proximal. Então, aqui eu tenho um roteiro de aula prática que você faz. Você vai fazer uma identificação, que é o tema do problema específico, o objetivo, que seriam os objetivos claros sobre o que deve ser alcançado no final da atividade, uma introdução, que é um curto comentário sobre o conteúdo que você está trabalhando e o problema que vocês vão trabalhar, o método, que é a descrição que deve ser utilizado, colocar claramente recursos e procedimentos, né? Uma reflexão, que seria as perguntas orientadoras para os resultados, quando eles coletarem e construírem os seus resultados, o que eles estão procurando. Aí você já pode botar algumas perguntinhas que ajudem eles a pensar, né? As considerações finais, que seria a síntese do que foi apreendido, e atividade de exercício, se for o caso, né? E aí você pensa da seguinte maneira: quais são as competências e habilidades, quais são os objetivos, as perguntas orientadoras que meus alunos vão estar trabalhando, conteúdo específico, qual é o meu projeto de material didático, eu tenho esse material, eu tenho que produzir, já está produzido. Isso mesmo, gente. Eu vou falar sério para vocês, a maior parte do material didático de vocês é vocês que vão produzir, é vocês que vão fazer o joguinho, é vocês que vão fazer o texto explicando o tema, não vai dar para xerocar, porque às vezes não é adequado, né?
vocês que vão ter que pesquisar, vocês que vão ter que fazer o slide, é tudo vocês. O professor, ele é um grande produtor de conteúdo. Eu vejo muita gente acostumada a copiar o conteúdo. Quando você está iniciando, até que é perdoável, mas vocês agora, nós sugerimos, desde agora, já se acostumem a produzir o seu material didático e não fique dependente de recursos dos outros, né? Analise o tempo, manuseio e as regras de como é que você vai realizar a atividade prática. Pense nos conhecimentos prévios que eles têm, né? E o desenvolvimento do registro, porque esse registro vai ser possivelmente a própria avaliação deles. E a nossa sugestão é que você use a tabela SQCA, né? O que sei, o que eu quero saber, como devo descobrir e o que eu aprendi no final. Tá bem aqui a tabelinha. Sei, quero saber como e o que eu aprendi, né? Então, você tem uma questão geral, você vai planejar o que fazer, revisar e avaliar. Muito legal essa tabelinha para você colocar no seu roteiro. E a gente coloca muito isso para crianças e para o ensino fundamental. Se você entende que o ensino médio pode ajudar, coloque. Eu já coloquei isso para o ensino superior e já ajudou, né? A questão é qual é o tipo de clima que tem a sua classe para poder fazer isso. Então, aqui no nosso roteiro, nós colocamos, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Identificação, objetivos, introdução, o método, né? Com recurso e procedimento, reflexão, as considerações finais, exercício, se for o caso. O objetivo, pense na tarefa. Você lembra da praxeologia, o P, né? Pense na tarefa. Na metodologia, pense nas técnicas. E quando você for pensar nas técnicas, quais são as ações proximais, o que ele vai manipular. E ao mesmo tempo você vai perceber que ali vai ter as incorporações. Quanto mais o menino ele incorporar, ele vai habitar naquela ferramenta, ele vai saber manusear bem, né? Sobre os resultados, as ações distais, é aquilo que eu estou mirando, né? Ele vai gerar uma experiência, uma tecnologia hermenêutica de como interpretar aquilo. Sobre as reflexões, pense no discurso tecnológico, especialmente na ideia de alteridade, porque ele vai estar ali simulando dentro do mundo da teoria, ou às vezes com o uso do aplicativo. Essa alteridade nem sempre ocorre, às vezes é simplesmente conferir o que está ali, um referencial teórico, né? Mas às vezes pode existir. Especialmente quando você tem fontes diversas. E nas considerações finais, realmente aquilo considerou que está ali na teoria, né? E aqui eu chamo a atenção na cápsula tecnológica, por quê? Porque às vezes a pessoa ela pode colocar um discurso muito cientificista, e aí a gente chama o desafio da gente dialogar com as culturas, né? Com aquilo que o aluno trabalha. Não buscar ser um escapista tecnológico, cientificista. A gente tem que pensar a biologia para aquele grupo social, como a melhor forma de ajustar a sua própria vida. É isso aí, pessoal. Aí nós vamos para a parte 3 daqui a pouco. Então, até mais e um abraço.